Olá, pessoal! Eu sou a Adriana Alcântara, sou psicóloga, psicopedagoga e especializando em neuropsicologia e hoje eu gostaria de falar com você sobre uma diferença que é muito comum. Por que eu devo procurar um psicólogo se eu tenho os meus amigos para conversar? Provavelmente você aí do outro lado pensou o seguinte: olha só, para que eu vou pagar um psicólogo se eu posso fazer uma videochamada com os meus amigos e ficar por quanto tempo quiser conversando? Ou para que eu vou ter que procurar um psicólogo para conversar se eu tenho a oportunidade de ir para o bar com os meus amigos, beber, comer à vontade e ainda assim sair de lá aliviado e ter desabafado tudo que eu queria? Só que, gente, existe uma diferença enorme e eu vou explicar aqui nesse vídeo para vocês. Quando você vai conversar com um amigo e você vai pedir para ele um conselho, ele de fato te dá um conselho. Por quê? No psicólogo você não vai para conversar e o psicólogo também não vai te dar conselho. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então imagina o seguinte: você aí no seu relacionamento está passando por uma crise. Você está duvidando se seu marido ou se a sua esposa está te traindo. E aí você vai conversar com dois amigos seus. Um amigo seu fala para você o seguinte: olha só, eu já fui traído sim, e eu acho que não vale a pena continuar no relacionamento. Porque quem trai uma vez trai sempre. E vive solteiro que você vive bem. Um outro amigo já pode falar assim: poxa, conversa com ele, com ela, vê o que está acontecendo, se de fato é uma traição, mas se for, poxa, tenta resolver, faz um acordo, porque eu com a minha esposa ou eu com meu esposo, eu fiz um acordo e deu certo, desde então ele ou ela nunca mais me traiu. Você consegue perceber que esses dois amigos lidam de forma diferente quando o assunto é traição? Pois é, cada um deles dá a sua opinião para você aí, baseada nas experiências de vida dele, de acordo com as emoções, sentimentos, afetos e comportamento. Então, é como se eles falassem para você que diante da traição, eles olham esse assunto sob um olhar, que é o olhar deles. Mas isso não significa que você veja da mesma forma. Mas ali eles fizeram o papel de amigos. Eles conversaram com você e aí eles falaram o que eles pensam. Só que com o psicólogo, gente, é completamente diferente. Como é que funciona? Primeiro que o psicólogo, ele tem uma postura neutra, por isso que eu falei, ele não dá opinião, tá? Ele é imparcial. Então não tem essa do psicólogo achar que o paciente deve continuar o relacionamento ou não deve. Quem vai chegar nessa decisão é o próprio paciente. Em segundo lugar, com o psicólogo não tem julgamentos e não tem críticas, tá? Porque no consultório psicológico, a gente da área prioriza pelo acolhimento e escuta do sofrimento daquele paciente. Então, tudo que o paciente falar é extremamente importante e a gente está ali para acolher aquele sujeito. Então, o paciente pode falar sobre o que ele quiser, ele pode ficar à vontade para se expressar, pode contar todos os seus podres, porque, reforçando, no consultório do psicólogo não tem críticas, tá? Um outro ponto é o seguinte: o psicólogo faz intervenções de acordo com aquilo que o paciente fala, que tem um respaldo teórico e técnico, tá? Então você pode já ter percebido o seguinte, você pode ter pensado o seguinte: qual é a diferença entre a psicanálise cognitivo-comportamental, gestalt terapia, fenomenológica, que são algumas abordagens da psicologia? Gente, a questão é a seguinte: existem as diferenças ali teóricas e práticas, porque cada uma delas atua de uma forma diferente, tá? Só que todas elas têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Mas esse é um papo para o próximo vídeo. Voltando para as intervenções.
É a partir das intervenções que o próprio psicólogo faz que leva o paciente a questionamentos, a reflexões e a associação das suas ideias. Então, nesse exemplo da traição, através das intervenções do psicólogo, que são perguntas, como se o psicólogo devolvesse para o paciente aquilo que ele está falando, mas lendo as mensagens nas entrelinhas. E que o paciente pode falar assim: nossa, a sensação mais ou menos é essa. Nossa, eu nunca tinha me dado conta disso antes. Meu Deus, olha só! E aí ele começa a associar com outras coisas que aconteceram na vida dele. Essa é uma oportunidade do paciente se conhecer, olhar mais para si e a partir de então ir decidindo que tipo de posicionamento ele quer ter diante das coisas e das situações que vão aparecendo ao longo da vida dele. Então, gente, percebam o seguinte, eu não estou falando aqui nesse vídeo, tá, que você não deve conversar com seus amigos, não é isso. Mas que o seu amigo não substitui o psicólogo e o psicólogo também não substitui o seu amigo. Cada um tem uma importância que é diferenciada. Ok? Espero que tenha ficado claro para você, tá bom? E qualquer coisa eu estou aqui à sua disposição. Um grande abraço e um grande beijo. Até mais!